Bom dia, tudo bom? Eu queria convidar você hoje para fazer uma reflexão sobre o texto de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11 até o 14. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Eu li até o versículo 14, mas eu queria falar sobre todo esse contexto de Jesus e os 10 leprosos. Eu queria deixar alguns pontos, e o primeiro ponto é: Jesus ouve até de longe. O que podemos começar a refletir sobre esses versículos é que não importa onde você esteja, Jesus te ouve. Veja que os 10 leprosos clamaram a Jesus de longe, não se aproximaram dele, talvez por medo, por vergonha, porque eram pessoas excluídas da sociedade, obrigadas a viver afastados por causa de uma doença contagiosa. Ninguém se aproximava deles, né? Mas Jesus escolheu exatamente passar por aquele lugar, entre Samaria e Galileia. Eu digo que é uma vila onde ninguém queria passar porque tinham 10 leprosos ali, e o texto fala que era uma vila e provavelmente era uma vila de leprosos e ninguém se aproximava dali. E enquanto todos evitavam aquele caminho, Jesus foi passar exatamente por ali. Isso nos mostra que Jesus vai aonde ninguém quer ir, quer se aproximar, quer passar, né? E ele ouve quem o mundo prefere calar. Mais um ponto que eu queria deixar é o clamor que move o coração de Deus. Os leprosos levantaram a voz e disseram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Veja que eles não ofereceram nada em troca, não fizeram promessas, não negociaram com Deus, apenas clamaram por misericórdia. E muitas vezes, quando oramos, tentamos barganhar com Deus, né? Tentamos oferecer algo em troca de algum pedido, de alguma bênção, cura, mas Deus não faz troca, né? O que podemos oferecer para Ele que Ele não tem, que Ele não pode? Tudo que Ele faz é por pura graça e misericórdia, né? E graça é favor que não se compra, favor merecido. Graça não se paga, não se merece. O único que sai ganhando é a gente, quando clama e recebe sua misericórdia. Mais um ponto, acho que é o terceiro. A resposta nem sempre vem na hora. Jesus disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E eles ainda nem estavam curados, mas obedeceram mesmo assim. Foi enquanto iam que foram curados, foram limpos. E muitas vezes também, Deus também nos manda caminhar pela fé, né? A resposta nem sempre vem de imediato, mas vem no caminho, na jornada. Talvez você já tenha feito orações que ainda não foram respondidas. Pode ser que ainda não seja o tempo não seja o tempo, ou talvez nem seja a vontade de Deus sobre esse seu pedido só de oração, mas continue crendo. Quem caminha pela fé sempre encontra a resposta de Deus. Mais um ponto que eu queria deixar é gratidão que salva. Um dos 10 leprosos, ao perceber que estava curado, voltou glorificando e louvando a Deus em alta voz e se prostrou aos pés de Jesus, agradecendo.
E Lucas fez questão de dizer que ele era samaritano. E, e esse não é um detalhe qualquer que Lucas deixou ali, já que judeus e samaritanos não se davam bem. Talvez esse samaritano pensou que talvez o rejeitaria no tempo, né? Mesmo ele curado, mesmo limpo, iria ser rejeitado. Mas aquele homem entendeu algo mais profundo, né? Que ele não precisava ir a um templo para encontrar com Deus, um templo onde iria ser rejeitado, porque o próprio Deus estava diante dele ali. Então ele foi e voltou. Foi por isso que Jesus disse: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. E ele não apenas foi curado, mas foi salvo. Ele precisava ir fazer todo o ritual de purificação no templo para poder ser incluído de novo na sociedade. Tinha isso na lei, né? E a lei podia mostrar o erro, mas só Jesus podia restaurar o coração do homem. Jesus salvou aquele homem naquele dia. Amém? Mais um ponto que eu queria deixar é: Deus quer comunhão, não religião. Hoje, muitos acreditam que só podem sentir a presença de Deus dentro de um templo, mas Jesus deixou claro, né? Lá em João, no capítulo 4. Deus é espírito, e importa que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Acho que é o João 4, versículo 24. E Deus não está preso a paredes, né? Horários, regras humanas. Ele está presente onde há fé, amor, sinceridade. Esses dias um pastor disse que se você tem, aconselhou a igreja, né? Se a gente tiver um momento para descansar, viajar ou passear com a família, e sente culpa por precisar faltar a um culto, vá mesmo assim com a sua família, com a sua esposa, principalmente. Deus não vai te amar menos por isso, já que o primeiro ministério que Deus confiou ao homem foi o casamento. Antes de igreja, antes de filhos, antes de qualquer outra instituição, Deus uniu o homem e a mulher. Não tinha filhos, não tinha instituição, não tinha nada. Não tinha sogra, sogro, pai, mãe. Deus criou o homem e a mulher e abençoou o casamento, né? Por isso, cultive a presença de Deus também no seu lar, nos momentos simples, nas conversas sinceras, nos abraços em família. E mais um ponto que eu queria deixar é o fardo leve de Jesus. Há igrejas que impõem fardos pesados, né, sobre as pessoas, e esse não é o fardo de Jesus. O fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Jesus não rejeita o doente, o cansado, o imperfeito. Ele acolhe, cura e salva. Veja, entenda que não estou dizendo que não devemos ir para a igreja. Não, não sou contra a igreja. Eu vou na igreja, frequento. Devemos sim ter comunhão com os irmãos, com a igreja. Mas o ponto é que não, Jesus não está preso ali, né? O cristianismo, o evangelho, as palavras de Jesus é para a gente viver ela 24 horas por dia, não só ali na igreja. Amém? Mais um, agora, para mais um ponto, né? A conclusão que eu queria deixar é que devemos louvar a Deus não apenas dentro da igreja, mas aonde quer que você esteja. Agradeça pelas pequenas vitórias, pelas curas que você já recebeu, pelas promessas que ainda podem estar a caminho.
Você não precisa de rituais para falar com Deus, basta um coração sincero, adoração em espírito e em verdade. Porque Deus não está preso no tempo, Ele está onde tem fé, Ele está onde você clama por misericórdia. Amém? Bom dia.